E o nosso assunto, como prometido e como já anunciado aqui, a gente vai falar sobre liderança feminina. Você que está acompanhando a gente pelo YouTube vai ver agora, porque o Davi Rodrigues vai liberar a imagem dessas duas maravilhosas que estão comigo aqui no estúdio. Renata e Andréa, sejam as duas muito bem-vindas. Obrigada, Babi. Obrigada. Para a gente é um prazer estar aqui. A gente trabalha não só com liderança feminina, mas como liderança feminina transformadora, né? Então tem esse ponto que para a gente também é incrível no trabalho. Renata, bem-vinda também. Obrigada. Me conta, já contextualiza um pouquinho, né? Como é que surgiu essa ideia de trabalhar com liderança feminina e transformadora? E qual é o diferencial de vocês? Primeiro, como é que surgiu esse insight de montar essas consultorias, esses cursos que vocês têm hoje? E qual é o diferencial dessa questão, como já a Andrea falou, né? É uma liderança feminina transformadora. Maravilha. Bom, primeiro quero agradecer esse convite, esse espaço para a gente poder chegar em mais mulheres aqui do Distrito Federal que estão acompanhando a gente na Nova Brasil FM. Para nós que somos mulheres e mães, trabalhamos há 20 anos, a Andrea há 23 anos, eu há 18 anos nessa área de planejamento participativo, a gente sabe a diferença que é quando uma mulher quer assumir posições melhor remuneradas, quando ela tem que conduzir diálogos difíceis na equipe, quando ela precisa conversar com seus fornecedores, parceiros e conseguir, de fato, construir um trabalho que seja conjunto, que seja junto com as pessoas e não só aquela liderança autoritária e que a gente vê em tantas organizações, né? Então, ao longo desses 20 anos, a gente se especializou, desenhamos o nosso próprio método, escrevemos o nosso livro, a gente já tem uma trajetória de muitos anos nessa área, né? Hoje a gente trabalha como facilitadoras da ONU, do governo federal, das principais ONGs do Brasil, e a gente, depois de chegar nesse lugar, né, no topo dessa carreira, e eu vejo você também como essa líder que também está aí no topo da sua carreira, vai crescer cada vez mais, a gente, quando é mulher, a gente não quer ficar lá em cima sozinha, a gente quer chamar mais mulheres para cima. Então, a gente agora está pegando tudo que a gente já desenvolveu e realizou nos últimos 20 anos e desenhando uma capacitação profissional para mulheres, ou seja, aquilo que a gente faz para as grandes organizações, como que a gente pode ajudar a colocar na escala da pessoa, né? Na pessoa que está ali precisando se desenvolver e não tem, às vezes, a técnica, a ferramenta certa para conseguir fazer diferente, para fazer melhor. Então, a gente desenhou o nosso programa de liderança transformadora exclusivamente para mulheres. Todo dia chega homem lá querendo entrar e a gente fala, peraí que a gente tem um compromisso com as mulheres, que elas são, sim, aquelas que mais precisam vencer barreiras internas e externas para conseguir se destacar profissionalmente e alcançar aonde elas querem chegar, né? A gente está aí muito nesse compromisso com essas mulheres que ainda precisam de apoio para conseguir fazer diferente, né? André, a Renata falou, né, desses desafios internos, externos, barreiras internas, externas. O que você identifica mais com as mulheres, assim? Eu sei que cada mulher tem uma peculiaridade, vai ter uma necessidade diferente, mas que tem algumas coisas em comum, então algumas coisas que acontecem mais, barreiras mais comuns, internas e externas, quais são elas que vocês observaram? Nós observamos já vários tipos de barreiras, né? Tem uma barreira que é muito comum entre as mulheres, que é a síndrome da impostora. Que assim, por mais que você tenha estudado, por mais que você esteja ali muitas vezes na mesma condição que um homem, muitas vezes você não se acha boa o suficiente, né? E você não se coloca naquela determinada situação. E também a gente vê o quê? Não só a mulher não acha que é boa o suficiente, mas ela está acostumada a ver muitos homens nas posições de liderança. No relatório Women in the Workplace 2023, que é um relatório internacional que a McKinsey fez em toda a América, eles identificaram que somente 27% dos cargos de liderança estão ocupados por mulheres. Veja só essa estatística, né? A gente chega em 2023 e no mesmo relatório eles estudaram que as mulheres e os homens têm a mesma ambição. E não é porque as mulheres querem menos, né? Não é isso. As mulheres e os homens querem crescer, têm a mesma condição. Se for um trabalho flexível, melhor ainda. Então isso foi uma das coisas que a gente identificou, que para as mulheres e muitas mães, né, a gente não quer só um trabalho. A gente quer ter tempo para os nossos filhos. Imagino que você também, como mãe, entenda muito bem o que eu estou falando. A gente quer ser bem remunerada. E muitas vezes vem aquela culpa, né? Nossa, mas eu vou trabalhar, eu vou ficar o dia todo fora, eu vou ter horas, quando eu vou ficar com meu filho? E como que eu vou dividir o meu tempo? Então, isso foi um dos outros aspectos que a gente identificou. E aí, a gente começou, como a gente já trabalha muitos anos
com esse trabalho de planejamento participativo, de facilitação, e é um trabalho incrível para as mulheres, a gente resolveu criar uma abordagem feminina, que não é só uma visão da técnica que ela vai ter, mas esse lugar de o que eu quero ser, com o que eu quero trabalhar, né? E quais são os meus sonhos. Então, essa identificação da mulher também, de se livrar dessa síndrome da impostora e se conectar com os sonhos dela. E, assim, você pode dar um exemplo, Renato, que ferramentas são essas que vocês criaram dentro dessa metodologia? Uma ferramenta ou um insight que vocês dão para essas mulheres também conseguirem quebrar essas barreiras? Olha, sobre ferramentas e técnicas, a gente é assim, fã, né? Então, para escolher uma para comentar, eu acho que eu vou pegar esse gancho que a Andrea falou, que é mais importante do que a gente trabalhar todo dia, trabalhar sem saber exatamente para que nós estamos fazendo o que a gente está fazendo. Existe uma ferramenta que nós desenvolvemos que é para trabalhar as 3 guardiãs da sua própria liderança pessoal. Então, isso começa com você reconhecendo uma coisa que muitas mulheres que a gente trabalha, capacita, enfrentam essa dificuldade, que é conseguir se posicionar. Quando você está numa reunião difícil com um chefe, tem que saber colocar um limite ou tem que saber defender um posicionamento, essa força ela não vem da oratória. Essa força não vem das palavras certas que você vai usar. Essa força começa com você identificando quais são os seus valores inegociáveis. Então, identificar os seus valores pessoais, que são inegociáveis, te dá uma base para você ter uma capacidade de colocar a sua força sem necessariamente ser violenta, agressiva e sem se confundir com as argumentações dos outros. Então, para muita gente que acha que eu não tenho facilidade para estar numa reunião e me posicionar, eu preciso fazer um curso de oratória. Não é sobre oratória. É sobre você saber colocar o seu limite a partir daquilo que é inegociável para você. Uma vez em contato com aquilo que é inegociável, a gente tem muito mais força para se posicionar. Então, isso é para ter uma ideia, né, de que essas ferramentas elas não são algo que a gente aprendeu lendo um livro, 2 livros, mas é algo que a gente vem vendo mulheres que chegaram no topo, né? Mulheres que hoje são ministras, mulheres que hoje estão como chefes de Estado na ONU ou chefes em outros lugares, e a gente olha e vê, nossa, o que essa mulher tem que todas nós precisamos. E como que ela construiu isso? Então, desenvolvendo planejamentos e projetos com mulheres que já chegaram no topo das suas lideranças, e eu não estou falando só de grandes organizações, eu estou falando de projetos que são de base comunitária, projetos que são da sociedade civil, aonde você quiser estar, você precisa aprender a se posicionar. E aí, ferramentas de liderança pessoal, como essa que eu citei, elas começam a nos dar um diferencial, porque a gente sai da lógica de competição com as outras pessoas e vai para a lógica de saber exatamente para que você está aqui, né? Que lindo. E aí, André, dentro desse curso, sim, vocês decidiram fazer isso, né? Abordar, vocês trabalham com grandes corporações, trabalhando em colaboração, agora fizeram esses cursos específicos para pessoas como eu, se quiser comprar, se quiser fazer. E isso é um curso longo, é um curso mais curto, é presencial, é online? Como é que vocês decidiram fazer essa metodologia do curso? A gente criou um curso que chama Líder Transformadora. É um curso 100% online e a gente, de mulheres para mulheres. Então, a ideia foi pensar como a gente faz um curso que, de fato, prepara essa mulher, tanto se ela está numa organização e quer assumir novas responsabilidades, novos postos bem melhor remunerados, quanto se ela quer aprender uma nova profissão, que é isso que a gente faz de facilitação, de consultoria em planejamento, e de lá já conseguir ter trabalho e ser muito bem remunerada. Então, a gente criou uma abordagem de um curso que integra esse aspecto que a Renata falou, que a gente diz que é uma dimensão, que é a dimensão do eu, né? Então, como a gente se cuida, como a gente aprende a lidar com grupos e equipes, e aí com comunicação não violenta, com uma série de ferramentas de facilitação, de planejamento, técnicas, aí é um conjunto, a gente já trabalha com isso há muitos anos, e planejamento de projetos, como transformar ideias em resultados. Então, esses são os 3 primeiros módulos do curso, que tem 5 módulos. Tem mais 2, que é como você se colocar no mercado de trabalho. Então, assim, eu vou para uma entrevista, como é que eu me preparo? Como é que eu preparo um currículo? Mas como é que eu vou me posicionar? Mas e se eu quiser saber como que eu preparo uma proposta financeira? A gente também tem isso. É difícil para mulheres, né? Negócio de impostora. E passa por isso também, né? Não só mais numa negócio mais de dar uma proposta, assim, será que vale? Assim, é difícil, quem vai me contratar? Né? Será que eles vão aceitar meu preço? Fica torcendo para o cliente aceitar um preço, quando na verdade você pode inverter a lógica e saber que você está colocando uma solução que ele precisa mais do que você. Que o que você tem para entregar é algo que ele precisa. E a gente termina o curso com o 5º módulo,
que é um módulo voltado para a rede de líderes transformadoras. Então, a ideia é que quem faça o curso não fique sozinha. Não é que termina e sai. Ela entra para uma rede de mulheres que se apoiam. E a gente chama isso de rede de valor. Que ora ela está na equipe de uma mulher que acaba formando uma pequena empresa, ora ela vai participar contratando aquela mulher e vai formar uma rede de apoio mútuo também para trocar ideias, também para compartilhar desafios. Isso, né? Mais do que conseguir um emprego, é tão importante, assim, eu tenho visto cada vez mais necessidade agora que sou mãe, desse espaço de troca, de entender que eu não tô sozinha, Sim. que a culpa de eu viajar, quem me acompanha lá no Instagram sabe que eu viajo pra caramba, e às vezes fazer uma primeira viagem sem um filho, que é profissional, esse sentimento de culpa. Aí quando eu começo a descobrir outras mulheres que passaram por isso também, aquilo ali toma outra proporção e fica bem mais interessante, né? Mais do que um emprego, essa rede de mulheres que se apoiam, que se entendem, que compartilham experiências é muito poderosa para crescimento, né? E a gente está criando com isso uma nova narrativa, porque até muito pouco tempo atrás, ou você era mãe ou você era uma mulher profissional bem-sucedida. E hoje nós estamos aqui escrevendo essa história de que não existe esse ou. Você escolheu ser mãe e escolhe todo dia ser mãe do jeito que você quer. É uma escolha diária, né? Ser mãe não é ter um filho, ser mãe é uma escolha diária de que maternidade você está construindo. E também você é uma profissional que quer cada vez mais ser bem-sucedida. Então, como é que você concilia essas duas coisas? Não vai ser um homem que veio antes que vai te dizer como fazer. E nem as mulheres que vieram antes, que tiveram que se dividir nessas funções, que vai te dizer. Então, nós estamos desenhando como isso vai acontecer daqui para frente. É muito legal. Quem quiser mais informações sobre vocês, o trabalho de vocês, qual o caminho das pedras? Então, a gente tem nosso Instagram, é @lídertransformadora, tudo junto, bem fácil de entrar. Então acompanha a gente faz conteúdos diários com várias dicas e a gente também tem o nosso site, que é lidertransformadora.com.br. A gente, durante essa semana, as inscrições vão estar abertas para o curso, para quem quiser saber mais, e a gente está totalmente disponível para compartilhar mais informações e seguir no contato com vocês. Líder Transformadores, mais fácil que encomenda, gente, super tranquilo de achar. E também para vocês já pegarem essas pílulas de conteúdo que elas dividem com a gente. Então, Renata Navega e Andréa Zimmermann, muito obrigada, as duas, pela participação e parabéns por esse trabalho. Eu, em nome de mulheres também, que estamos querendo mudar e fazer uma coisa diferente, construir novos caminhos possíveis. Agradeço demais as duas. Maravilha, a gente que agradece. Prazer. Espero ter aqui mais vezes. Se a gente tiver ferramenta nova, coisas novas, serão muito bem-vindas as duas. Pode deixar. Obrigada.